Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre genética molecular e como a gente faz testes moleculares para descobrir quais são os polimorfismos que um determinado indivíduo tem naquela determinada amostra. Então, para assistir esse vídeo, o ideal é que vocês tenham assistido antes a videoaula de mutação, tá? Tipos e consequências. Vou deixar aí o card para vocês clicarem se vocês ainda não tiverem visto. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho das utilidades dos testes de genética molecular. Nós temos várias utilidades, uma delas que eu coloquei aqui é para estudar a genética de populações, né, polimorfismos aí que estão presentes em diferentes populações e temos diferenças de frequências, às vezes eles podem estar associados com doenças ou com ancestralidade ou independente, né, dependendo do interesse. A gente pode usar esses testes também para fazer diagnósticos de doenças, podemos utilizar esses testes para fazer testes de paternidade, para fazer testes forense, né, de identificação dos suspeitos, para fazer diagnóstico pré-natal, para checar a compatibilidade de órgãos, para estudar evolução, né, de espécies, enfim, nós temos inúmeras utilidades para esses testes. E os testes, gente, de genética molecular, eles são meio que padrão, tá? Então, independente do que você quiser, de todas essas utilidades que eu falei, ainda tem outras, né? Os testes, eles são basicamente a mesma técnica. Então, por exemplo, na minha iniciação científica, eu aprendi a fazer um teste, vou ensinar para vocês que é a PCR, com amostra de mosquitos. E o mesmo teste é feito com seres humanos, o mesmo teste pode ser feito com outros tipos de mamíferos, com répteis, enfim. Então, os testes, eles são bem similares, eu vou ensinar para vocês hoje como que eles são feitos. O principal teste, né, que é mais utilizado na biologia molecular, que é o mais famoso, é a PCR. O que é a PCR? A PCR, ela é a reação em cadeia da polimerase. Lembra da polimerase, aquela enzima que participa da replicação? Pois é ela mesma. Então, na reação em cadeia da polimerase, a gente mantém a sigla em inglês, tá? PCR vem de Polymerase Chain Reaction. Então, a polimerase é aquela enzima que faz a replicação do DNA. E ela é utilizada para fazer esse teste. Então, ela vai permitir a produção de milhares de cópias de uma determinada sequência de DNA que você tem interesse em aproximadamente 2 horas. Vai depender muito aí de como é o seu ciclo de PCR. A replicação ela vai ocorrer in vitro, ou seja, você não precisa de seres vivos para fazer essa simulação de replicação. E ela é uma alternativa automatizada à amplificação de DNA em bactérias, porque uma outra forma de você, o que é amplificar? É você pegar aquela sua região de interesse e produzir milhões de cópias daquela região para você colocar no equipamento e você conseguir analisar aquela região, né? Então, com milhões de cópias, aquela quantidade ela vai ser detectável em um determinado equipamento. Então, pode-se fazer amplificação em bactérias, mas pode-se fazer também por esse método aqui que ocorre completamente in vitro, que é ele que eu vou mostrar, que é o mais utilizado em biologia molecular. O que é necessário para a gente fazer uma reação de PCR? Então aqui eu tenho uma ilustração, isso aqui seria um tubinho, tá? Um tubo que a gente chama de tubo Eppendorf, na verdade Eppendorf é a marca, mas a gente usa esse nome, tá? Então a gente tem esse tubinho, e aí dentro desse tubinho tem que ir alguns componentes para a reação acontecer. Nós temos que ter, obviamente, a DNA polimerase, que é a enzima que vai fazer a multiplicação, né, dessas cópias de DNA. Nós temos que ter magnésio, que é um cofator para a DNA polimerase funcionar. Nós temos que ter os nucleotídeos livres. Claro, se você quer simular um processo de replicação, você tem que ter os nucleotídeos livres para a polimerase pegar e colocar ali e sintetizar uma nova fita. Eles são chamados de DNTPs. Então, a gente tem o C, o G, o T e o A aqui dentro desse tubo. O que mais? Nós temos que também ter os primers, que são aqueles iniciadores. Eu vou colocar aqui, gente, o vídeo de replicação. Se vocês não se lembram de como que funciona o processo, vocês podem assistir o vídeo e colocar lá pro finalzinho que eu mostro um videozinho simulando todo o processo e vou narrando para explicar para vocês, tá? Então, para acontecer a replicação, a gente precisa de iniciadores que são chamados de primers. Esse primer, gente, ele vai ser customizado de acordo com o que você quer. Então, se você quer amplificar um gene, por exemplo, o BRCA1, para fazer uma análise de câncer de mama, você tem que ter os primers específicos nas pontas do BRCA1, porque aí você vai replicar só aquele determinado gene.
tá bom? E, claro, isso serve para qualquer região de interesse que você tiver, não só esse gene aí. E aí, essa solução toda, ela tem que estar em uma solução tampão de PCR com água ultrafiltrada, com pH 7 e, se quiser, pode colocar um óleo mineral. Tem gente que coloca, eu particularmente não gosto muito de usar o óleo mineral, mas o óleo mineral, ele serve para você colocar uma gota em cima e aí no momento que a reação estiver acontecendo, a gente vai ver que a temperatura aumenta muito, evita que a sua amostra evapore, tá? Mas isso é opcional. Vamos lá, como é que funciona esse mecanismo? A PCR, ela tem 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? É a desnaturação, o anelamento e a extensão. Tá? São essas 3 etapas que constituem a nossa PCR. Essas etapas, elas se repetem por mais ou menos 30 ciclos. Isso vai depender de cada gene. Cada região que você for amplificar, ela tem condições ideais para ser amplificada. Então, é de mais ou menos 25 a 35 ciclos, tá? E aí, a quantidade final de DNA, ela segue uma função exponencial, onde o N, que é o número final de cadeias de DNA que você vai ter após a reação, vai ser igual ao número inicial de cadeias de DNA molde, que é o DNA que você vai colocar dentro do tubo, né, da amostra que você quer amplificar, vezes 2 elevado a N. Esse N é o número de repetições do ciclo, então se for 30, vai ser 2 elevado a 30. Então imaginem, gente, isso dá milhões, né, milhões e milhões de cópias de DNA, então você vai conseguir amplificar esse DNA por muitas e muitas vezes. Vamos lá. Então eu falei para vocês que a PCR é dividida em 3 etapas: desnaturação, anelamento e extensão. O que acontece na desnaturação? Lá na replicação que acontece dentro da célula, o que acontece? A primeira coisa que acontece não é a helicase que entra e separa as 2 fitas de DNA? Então, na reação de PCR a gente não tem a helicase. Então o que a gente faz? A gente eleva a temperatura daquele determinado tubo lá, né, que a gente está fazendo. E aí, com essa elevação de temperatura, as 2 fitas de DNA vão se separar. Isso é o que a gente chama de desnaturação. Então, a desnaturação é a separação da fita dupla de DNA através da elevação da temperatura da reação. Então, existe a quebra das pontes de hidrogênio, o DNA se abre, tá? Como se fosse um zíper mesmo. E essa desnaturação, ela acontece a mais ou menos 94 graus Celsius. Então, coloquei aqui bonitinho para vocês se lembrarem. O anelamento, gente, ele também pode ser chamado de hibridação. O que é isso? Lembra dos primers? Então, esses primers, eles se anelam numa fita única, que já vai estar desnaturada, né? Então, eles vão se anelar, ou seja, eles vão se ligar, então, o nome é anelamento, ou hibridização, ou hibridação, tanto faz, tá? Esses primers, eles vão se anelar aí na sequência alvo, né? Eu falei pra vocês que eles são customizáveis, então eles vão se ligar. E aí, para isso acontecer, eu preciso reduzir a minha temperatura. E aí, essa temperatura, gente, ela é calculada de acordo com a sequência de nucleotídeos desse primer. Então, ela varia mais ou menos de 55 a 65 graus Celsius. Tá? Então, primeiro a gente desnatura, depois a gente anela os primers. Essa é a fase do anelamento. E por fim, nós temos a extensão. O próprio nome já diz, né? A extensão é a extensão da fita, claro, né? A extensão da fita de DNA que a gente quer sintetizar. Quem é que vai fazer essa síntese? A DNA polimerase. Então, para essa DNA polimerase funcionar, gente, essa polimerase aqui não é uma polimerase que a gente tem no corpo humano. É uma polimerase específica que funciona a altas temperaturas somente. Então, essa polimerase, ela só trabalha se a temperatura tiver a 72 graus Celsius, tá bom? Então, na extensão, a gente eleva a temperatura novamente até 72 graus Celsius. E aí, essa polimerase vai começar a trabalhar. O que ela vai fazer? Ela vai se conectar no primer e vai colocar os nucleotídeos de acordo com aquele pareamento A com T e C com G. Vai pegar os nucleotídeos livres que a gente colocou lá na solução e vai inserir e fazer a nova fita de DNA, tá? Então, aqui, ó, atua com os primers que hibridizaram, começando a duplicação da cadeia. Então, a terceira etapa é a extensão. Então, aqui nós temos um resuminho da nossa PCR. Nós temos primeiro desnaturação 94 graus, anelamento 55 a 65 graus e a extensão a 72 graus Celsius. Todo esse processo aqui, gente, vai ser repetido, né, com aqueles ciclos lá, 25 a 35 ciclos, tá bom?
TAC, a gente chama de TAC polimerase, que é a polimerase que a gente adiciona lá na reação. É a enzima mais comum utilizada na PCR, então ela trabalha mais ou menos de 35 a 100 nucleotídeos por segundo e nessa temperatura aqui de 70 a 80 graus Celsius. Em geral é o 72, tá? É o mais utilizado. E ela tem atividade exonuclease de 5 para 3' linha. O que é exonuclease? É atividade de reparo. Então você tá lá um A, ela tem que colocar um T. Ah, digamos que, ops, colocou um G, sem querer. Então o que ela vai fazer? Ela mesma vai verificar esse erro, vai corrigir, vai trocar essa base, tá? Vou passar um videozinho aqui para vocês terem uma visão melhor de como que é a PCR. Então a gente tem a amostra, o DNA, o termociclador, que é o equipamento que faz a variação de temperatura, e aí a gente vai ter depois as cópias do DNA-alvo para fazer aí o que você quiser fazer de utilidade, aí como se fosse uma caracterização de espécie, né? Então a gente precisa desse equipamentozinho, que é um termociclador, que vai variar as temperaturas, né? Aumentar e diminuir. Então a gente precisa do DNA-alvo, né? Da sua amostra, primers, nucleotídeos e a polimerase, tá bom? Então tudo isso vai dentro desse tubinho que tem água ultrafiltrada também. Então lá dentro do termociclador, gente, é que vai acontecer toda essa oscilação de temperatura, que são os ciclos da PCR. Ó, aqui a gente vê bonitinho o nosso DNA e esse de verde é o DNA-alvo que você necessita amplificar. Então aqui no primeiro ciclo, vamos ter a desnaturação. O que é a desnaturação? É a separação das duas fitas de DNA. Então as duas fitas vão ser separadas. Depois a gente tem a segunda fase, né, que é o anelamento. A polimerase já está aqui esperando, ó. Mas ela só funciona se tiver com os primers, tá? Então, depois da desnaturação a gente vai baixar a temperatura para 55 a 65 graus, os primers vão se anelar. A partir do momento que os primers se anelam, a gente aumenta a temperatura para 72 e aí a DNA polimerase vai começar a trabalhar colocando, né, os nucleotídeos livres para formar uma nova fita de DNA. Então percebam, gente, que ela só começa e não para. Ela vai até o final da fita de DNA, tá? Aí, por isso que a gente tem que ter mais ciclos. No segundo ciclo, o que vai acontecer? A mesma coisa, desnatura, vou anelar os primers de novo, e aí, 72 graus Celsius, a polimerase vai vir e vai fazer de novo a síntese da nova molécula. Percebam que agora, aqui eu já tenho algumas, no caso aqui duas, né, regiões alvos do tamanho que eu quero para analisar. Então é isso daqui que é o nosso objetivo, pegar essas regiões aí que estão pequenininhas e amplificar. Então à medida que os ciclos vão passando, vocês vão percebendo que o número de fragmentos com esse tamanho ideal que eu quero, ele vai aumentando, tá? Porque os primers eles vão se anelar exatamente ali e aí a multiplicação ela vai ocorrendo de forma exponencial com com essas sequências alvos. Então aí tá aí, os ciclos vão passando e aí tem o cálculo aqui de quantas cópias eu vou ter do DNA alvo, que é o tamanho que eu quero, que tá aí de verdinho, e de tamanho maior, que tá aí de vermelho. Então aí vocês vão perceber, gente, que quando a gente chega aí nos 25 ciclos, por exemplo, eu já tenho assim, mais de 30 milhões de cópias, né? Quando você tem 30, você já tem 1 bilhão de cópias de DNA daquela região alvo que você deseja analisar. Então isso é o suficiente, né? Geralmente é o suficiente quando funciona a reação para você analisar num equipamento aí de genotipagem, de sequenciamento que eu vou falar daqui a pouco. Então terminou a reação, retira o tubinho do termociclador e aí está pronto para ser analisado. O que a PCR para que a PCR serve, né? Tipos de aplicação. Então a gente tem técnicas de biologia molecular, né, para fazer análises aí de mutagênese, para diagnóstico clínico, detectar mutações, monitorizar terapia de câncer, detecções de infecções, a técnica de DNA fingerprinting, que é muito utilizada na área de forense, né, para identificar suspeitos, fazer teste de paternidade, enfim, tem N aplicações. A PCR é uma técnica básica de biologia molecular. E aí, gente, em geral, né, dependendo do laboratório que você tiver e do que você quer fazer, você
vai querer ver se funcionou a sua PCR, tá? Mas aí eu vou falar para vocês depois como é que isso acontece. Primeiro eu vou falar para vocês de um outro tipo de PCR, que é chamado de PCR em tempo real. Existem muitos tipos de PCR, não tem como eu explicar tudo para vocês, tá? Eu tenho que fazer, assim, 10 aulas só de PCR para falar de todos os tipos. Mas tô falando dos mais comuns, que é a PCR tradicional, que é essa que a gente acabou de ver, que tem essas 3 etapas, bonitinho. E a PCR em tempo real, que também é bastante utilizada atualmente, ela é um pouquinho mais cara, mas o preço compensa os benefícios que ela tem. Essa PCR em tempo real, gente, ela é muito similar à PCR convencional, que é a que a gente acabou de ver, só que ela monitora o acúmulo de DNA em tempo real. Então, por exemplo, você está lá no seu ciclo 10, 15, o termociclador ele tem um monitorzinho, ou então ele é acoplado a um computador que você verifica se realmente aquele DNA está sendo amplificado. Então, se passou aí do 15º ciclo, não tem nada ainda, acabou, você pode encerrar a reação e você não perde mais o seu tempo, tá? Então não precisa terminar para fazer uma análise de eletroforese, igual no convencional, para você ver que não funcionou, depois começar tudo de novo. Aí em tempo real, o nome é por causa disso, né? Você verifica em tempo real como que tá andando a sua amplificação, se está funcionando ou não, tá? Como que isso é feito? Então lá dentro do tubinho, além de todos aqueles componentes da PCR convencional, a gente tem também algumas sondas, a gente chama de sondas, tá? Com fluoróforos, que eles soltam fluorescência à medida que a amplificação ocorre. Então, essas sondas, gente, além lá dos primers, amostras de DNA, polimerase, magnésio, etc., DNTPs, a gente também coloca essas sondas. São caras, por isso que é complicado. Mas, né, funciona. Então, você coloca essas sondas. Essas sondas são parecidas com um primer, só que ao invés de elas ficarem nas extremidades da sua região-alvo, elas vão ficar pelo meio, tá bom? Então você vai ter os primers e vai ter a sonda lá no meio com o fluoróforo. Só que tem um detalhe, essa fluorescência ela só vai ser liberada quando a polimerase passar e liberar essa sonda. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês esse videozinho aqui, ele fica mais claro da gente ver como que o negócio acontece. Aqui PCR irregular, tá, gente? Desnatura as fitas, temperatura a mesma coisa. E aí a gente tem os primers, mas também tem a nossa sonda aqui com os fluoróforos acoplados. Aí o que acontece? Quando a polimerase vai sintetizando, ela vai tirando os nucleotídeos dessa sonda. E aí quando ela termina de tirar esses nucleotídeos da sonda, essa fluorescência ela vai ser emitida. E aí, claro que o termociclador ele tem que ser específico para captar essa fluorescência, então é um equipamento de PCR em tempo real. Então ele vai captar essa fluorescência e vai colocar lá no gráfico para ser verificada a amplificação. Fica um gráfico mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aqui tem a quantidade de fluorescência no eixo Y e no eixo X eu tenho o número do ciclo. Então percebam que o número, a partir do, sei lá, 20º ciclo mais ou menos, você já consegue ver um aumento exponencial da fluorescência. Isso aqui significa que a sua reação funcionou. Se ficar sempre aqui no zero, aí não adianta, né? Então a sua PCR por algum motivo não funcionou, você esqueceu de pôr ataque, não sei, pode ter dado algum tipo de problema aí. Então essa é a PCR em tempo real. E aí, gente, como eu falei pra vocês, depois da PCR convencional é comum a gente fazer uma técnica chamada de eletroforese. O que é eletroforese? Como o próprio nome diz, ela funciona por uma... a gente tem que ter uma fonte elétrica, né, para criar um campo elétrico, para a gente conseguir enxergar o DNA. Porque quando a gente faz a PCR, e depois que a reação também termina, fica parecendo um tubo com água, você não consegue enxergar nada a olho nu. Então você precisa de uma técnica para você enxergar, para ver se o DNA está ali e se funcionou a reação. No caso da PCR em tempo real não precisa, né, porque você já está vendo aqueles gráficos. Mas na PCR convencional sim a gente precisa. Então é uma técnica que você separa as moléculas, que vai fazer que as partículas de DNA se movimentem numa solução dentro de um gel. Então você vai conseguir separar e observar essa molécula de DNA para ver se funcionou sua amplificação, se está do tamanho certo e etc. Então lembrando que os ácidos nucleicos, inclusive o DNA, tem carga negativa. E isso é extremamente importante, tá? Justamente por causa do fosfato. Por quê? Porque quando a gente coloca sob um campo elétrico, deixa eu mostrar isso daqui para vocês.
Quando a gente coloca o DNA num campo elétrico, que vai no negativo, do negativo de um lado e positivo do outro, se o DNA é negativo, a gente submete isso a uma corrente elétrica, o que vai acontecer? O positivo vai atrair o negativo, certo? Então o DNA ele vai migrar sempre para o polo positivo da reação de eletroforese. Como que isso acontece? Bom, isso acontece, gente, tudo dentro de um gel. Esse gel pode ser de uma substância chamada agarose ou pode ser de poliacrilamida, tá? São os dois mais comuns que são feitos. Geralmente, quando a gente quer analisar estruturas maiores, a gente utiliza o gel de agarose, mas o princípio é o mesmo para os dois tipos de gel. Só que o de agarose ele é um pouco, a rede dele é um pouco maior, a de poliacrilamida é mais fechadinha. A agarose é um polímero que é extraído de algas marinhas e aí esse gel é formado por esse polímero. Então é como se fosse uma gelatina. Quando a gente faz a gelatina, é mais ou menos essa consistência que ele tem. E aí esse gel de agarose, por dentro, quando a gente olha, ele é assim como se fosse uma rede mesmo desses polímeros. O de poliacrilamida a mesma coisa, só que essa rede da poliacrilamida ela é mais fechadinha, para você conseguir analisar DNAs com tamanhos menores. A resolução dele é maior. Então aqui coloquei um exemplo de sistema para eletroforese em gel de agarose. A gente precisa de uma fonte de energia, né, para criar o campo elétrico. A gente precisa dos eletrodos conectores para conectar a fonte à cuba. A cuba é esse local onde vai o gel. Então dentro dessa cuba você vai fazer o seu gel, vai colocar o gel aqui dentro dessa cuba e vai colocar um tampão de corrida que é para o campo elétrico passar, né, e esse tampão passar por dentro do gel e levar o DNA para o polo positivo. E aí, gente, o que acontece? Você vai inserir o seu DNA, esse gel ele é furadinho em cima, então você vai inserir, vai pipetar o seu DNA lá dentro, ou seu DNA extraído, ou a sua reação de PCR, dentro desses pocinhos. E aí, quando você liga a fonte de energia e submete ao campo elétrico, isso tudo aqui, o DNA vai começar a migrar para o polo positivo. É claro que você tem que deixar um determinado tempo. Aí você vai verificando, vai olhando para onde que o DNA está indo, se está do lado certo, se as bandas estão aparecendo. Geralmente a gente coloca um corantezinho azul para verificar, né, se o DNA está realmente, se o campo elétrico está funcionando e tal. Então esse DNA, teoricamente, isso aqui de azul é como se fossem as partículas de DNA que você amplificou, ele vai migrando para baixo, tá? Então o resultado é esse daqui. Isso aqui é uma foto real de um gel, tá? De eletroforese. Aqui no caso a gente tem que submeter esse gel a um corante. Pode ser utilizado o brometo de etídio, não é muito recomendado porque ele é cancerígeno, mas ele é muito bom, é barato. Então, muitas pessoas ainda usam, mas existem já outros tipos de corantes para a gente conseguir enxergar o DNA sob luz ultravioleta. Então esse gel depois tem que ser retirado da cuba e colocado no equipamento chamado transiluminador para a gente conseguir verificar se tem DNA ali ou não. Então quando fica tudo escuro quer dizer que o DNA não está ali. E se aí aparecem o que a gente chama de bandas, que são esses tracinhos mais clarinhos, né, significa que ali tem DNA. Nesse primeiro pocinho aqui a gente tem um reagente que a gente chama de Ladder, que é um marcador de tamanho. Então aqui, todas essas bandinhas que aparecem aqui, a gente sabe qual é o tamanho do fragmento. Quanto mais para cima, maior vai ser o fragmento, porque ele não migrou tanto. Quanto mais para baixo, menor vai ser o fragmento, que ele consegue atravessar essa rede com mais facilidade. Então a gente tem aqui, por exemplo, se for um ladder de 1000, aqui 1900 e pouco, 800 e pouco, 700 e pouco, 600. Então, nesses outros pocinhos você vai pôr a sua amostra e aí você vai comparar com o tamanho aqui do ladder, que é o tamanho que você já sabe, e vai verificar se o tamanho do seu fragmento é o tamanho que você estava esperando na teoria, tá? E aí vai ver se foi bem sucedido ou não a sua reação de PCR. Então essa é a eletroforese.